Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma edição do Testemunho aqui no nosso canal, o nosso encontro semanal. Mais uma vez estamos aqui. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua participação, pela sua atenção. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção, por você sempre estar aqui com a gente, é sempre uma satisfação, tá bom? Então, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu já quero te chamar aí para você participar das nossas redes sociais. Se liga aí, atenção, hein? Você viu lá, redes sociais, Instagram, Facebook, é só você buscar lá, @testemunhobr, seguir a gente e espalhar, né? Porque é sempre muito legal, é sempre muito bacana você acompanhar a gente e espalhar aí os nossos conteúdos, tá? A gente, além de ficar muito feliz, mais pessoas vão ter contato com os nossos conteúdos, nossos materiais aqui, e mais pessoas, enfim, vai ter aí a oportunidade de ter um encontro, né? Enfim, ter acesso a palavra do Senhor, enfim, tudo aquilo que a gente coloca com muito carinho aqui para você, tá bom? Já no YouTube você já sabe também, @testemunhobr, e aí lá você, se você ainda não se inscreveu, é só você se inscrever, tá? Fazer a tua inscrição, dá o seu like, o seu joinha, tá? Assim, e que mais? E o principal, compartilhar, espalha para teus amigos, para tua família, enfim, para teus companheiros de escola, de faculdade, não importa, espalha, porque mais pessoas vão ter acesso aí aos nossos testemunhos, a tudo aquilo que a gente produz com muito carinho para você. Certo? Aí o detalhe importante, tem também o nosso testemunho33@gmail.com, é o nosso e-mail para você enviar suas mensagens, bater um papo com a gente, interagir com a gente, tá? De repente você tem também uma história bem bacana, assim, ou seja, no momento de conversão ou processo, né, na tua relação com Cristo, de repente você também pode estar aqui com a gente contando a tua história e com certeza pode edificar muita gente. Então, tá aí o canal para você. E também a chave Pix, tá? De repente você sentir a vontade no teu coração aí, que quer compartilhar, quer participar, quer ajudar, quer colaborar aqui com o nosso canal, é só você acessar aí a chave Pix, é testemunho33@gmail.com, e tem também esse QR Code aqui, tá vendo? Opa, aqui, não, cadê? Ali, eu me perco aqui, tá vendo ali no cantinho ali? É só você mirar aí o breguete do seu banco aí, tá? O aplicativo e enfim, mas é só se sentir no coração, se eu fizer realmente, fala assim, não, eu vou colaborar porque me fez bem, enfim, mas é assim, só se realmente você sentir no coração, combinados? Então tá bom. Antes da gente dar sequência aqui, trazer convidada, aliás, uma convidada ilustre, sensacional, de alto garbo e elegância, enfim, daqui a pouco você vai conhecer. Eu quero trazer aqui o recado do nosso parceiro Oral Sim, Dr. Diego Bezerra, e ele vai falar para você de um dos serviços que ele tem lá na Oral Sim para você. Se liga aí no recado, Dr. Diego. Fala aí, Dr. Diego. Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes, e hoje eu quero falar com você sobre um tratamento muito procurado na nossa clínica, é a carga imediata. Através da carga imediata, muitas das vezes a gente consegue realizar o seu tratamento completo por até 3 dias. É isso mesmo, em 3 dias você tem todos os dentes fixos novamente. Quer saber mais? Aponte a câmera do celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Recado do Dr. Diego, especialmente para você. Eu já quero te lembrar aí, tá vendo? Ele deixou lá, são 2 endereços. Rua Rui Barbosa 1461 e Saudade 724. WhatsApp para você mandar tua mensagem agora, porque hoje é domingão, entendeu? O pessoal descansa, mas amanhã bem cedinho, tá? O pessoal já chega e já vê sua mensagem, já vê o seu recado lá. Então o WhatsApp tá aí na tela, ó. É 16991907919. Manda tua mensagem agora, nesse momento, tá? Pode pegar aí, mandar uma mensagem pro pessoal lá, eu quero marcar um horário aí para fazer aí uma avaliação, enfim. Aí amanhã bem cedinho, enfim, no decorrer da manhã ali, nas primeiras horas da manhã, o pessoal já vai fazer contato contigo e vai marcar direitinho, você vai te encaminhar aí, aí começa o processo para você, enfim, melhorar a sua autoestima, seu sorriso, enfim, mudar a sua vida. Combinados? Então tá bom. É a Oral Sim Implantes, nosso parceiro aqui desde o comecinho. Muito obrigado, Dr. Diego, pelo apoio, pela força. É uma satisfação tê-los aqui com a gente, tá bom? Então, dado o recado, bora chamar a nossa convidada de hoje, que está aqui prontinha, só esperando a gente, para a gente poder bater um papo. Minha convidada, conheço de longa data, tem uma história muito bacana.
Eis na tela, minha convidada de hoje, senhora Nilda! Epa! Nilda! Que satisfação ter você aqui, Nilda! Conhecido de longa data mesmo, né, Mindu? Gente. Acumulando anos. A Nilda, gente, ó, a gente estava até brincando aqui fora do ar, ela é biomédica e eu havia inserido aqui psicóloga, mas por quê? Porque ela mais, na minha vida pelo menos, e eu tenho certeza que na vida de todo o pessoal do Grupo Alvo da Mocidade, do qual ela faz parte, nós fazemos parte, ela foi mais psicóloga do que biomédica, porque que já ouviu de histórias, que já auxiliou gente, nossa, meu Deus. Nilda, você falou de anos, né? Bom, eu conheci vocês em 2002, né? 2002. 21 anos. 21 anos. E louvado seja Deus por isso. Eu acho que eu era igual. Você era igual, Nildo? Não. Eu falei que a coisa melhor de envelhecer é que a gente enxerga pouco, então acha que tá sempre tudo igual. Que bom, né? Que bom. Ai, Nilda. Bom, antes de mais nada, eu te agradeço demais por você participar aqui. Você sabe que você era uma das pessoas que eu tinha o maior desejo de participar aqui com a gente, porque você tem uma história de vida extraordinária, assim, de muita luta, de muito enfrentamento, mas de muitas vitórias em Cristo. Então, eu acho que a tua história, como a do Luiz... Gente, a Nilda é esposa do Luiz Bernardi, participou alguns episódios atrás, sei lá quantos aí, uma meia dúzia talvez. E, enfim, é um casal do qual eu tenho um carinho gigante, tenho uma estima enorme. O Luizão foi quem foi lá na minha casa um dia, bateu, Mindão, bicho não é Minduba, falou, bichão, seguinte, só tem um jeito de ser, meu, você se rende a Jesus ou você tá lascado. Então a gente optou por Jesus e muitas lutas, muitos vales, hoje estamos aqui, mas você é um casal do qual tenho um carinho gigante e obrigado por um dia... Deus permitir conhecer vocês, Nilda, muito obrigado. E é uma satisfação ter você aqui, seja bem-vinda, conta pra nós aí. Eu agradeço também o seu convite, né? Acredito mesmo que não tem nada que aconteça por acaso. Sim. Com certeza Deus tinha um propósito para esse tempo nosso, né? Sim. E assim como você fez a oração, eu também já antes havia orado para que o Senhor possa usar a minha vida e as coisas que eu já vivi para que possa animar outras pessoas e Sim. também aqueles que já estão em Cristo possam estar mais animados ainda a continuar com esse Senhor tão maravilhoso, tão fiel, tão bondoso, né? Que tem nos socorrido em todas as nossas necessidades. Amém. A Nilda, gente, eu já tenho... A Nilda, ela compartilha de vez em quando, inclusive hoje nós estamos gravando numa quinta-feira, e chegou uma mensagem dela, daqui a pouco eu ainda não ouvi, mas eu já tenho compartilhado aí nos grupinhos aí, algumas mensagens, a Nilda nem sabe, mas eu tenho compartilhado umas mensagens dela aí, porque sempre vem exatamente como ela colocou, nos fortalecer, né, que a gente que vive já tem uma relação com Jesus, e aqueles que ainda não têm, que possam se sentir estimulados para que conheça, para que se renda, né? Então, tem uma vida em comum com Jesus. Então, eu já compartilhei, é muito bom, é sempre muito edificante e é sempre muito grato poder compartilhar. Nildinha! E eu espero que eu não tenha nenhum direito autoral, porque eu acredito que isso aí vem de Deus. Então, se tem autor, é ele. Não, mas ele te inspirou, eu acho que isso é muito bacana. Como o Zé Gomes uma vez falou, né, as coisas de Deus tinham que ser de graça, né? Ele nos dá de graça, então a gente tem que compartilhar de graça. Então, amém. Pelo menos essa é a esperança. Então, vamos ver o que a gente fala. Bom, Nildinha, seja bem-vinda, obrigado pela disposição e vamos lá, vamos saber um pouquinho da Nildinha. Eu queria saber como o nosso testemunho é aquele processo, tipo assim, é uma história antes de conhecer Jesus, porque você também não nasceu num berço cristão, né? Enfim. Sim. É saber quem era a Nilda antes de Jesus, até para que as pessoas saibam o que Jesus fez na tua vida depois que você relatar pra gente como foi a transformação. Certo. Bom, Minduba, eu tive uma vida de uma menina de classe média. Eu entendia que era média alta, porque eu tinha acesso a uma série de coisas que muitas colegas minhas não tinham, então eu pude aprender inglês, eu pude fazer uma
uma especialização nos Estados Unidos, eu aprendi piano, uma série de coisas, mas quando eu fui me dando com maior ciência do que era realmente a nossa vida, eu vi que tudo isso que eu tinha não era porque a gente tinha uma grande quantia em dinheiro por mês, mas sim porque o meu pai lutava muito para que eu pudesse ter essa vida, e minha mãe também se esforçava muito no serviço para que eu fosse poupada deles, né? Uhum. Então o que aconteceu é que eu cresci sem fazer coisas que talvez as meninas da minha idade fizessem, né? Então eu não aprendi a fazer nada na cozinha, eu nunca tinha lavado uma roupa e me casei assim, né? Sem saber fazer nada, sem nunca ter tido contato com nada que uma menina normal deveria ter, né? Sim. Então os meus pais se separaram, eu estava aqui em Ribeirão fazendo faculdade, e aí eu pude perceber quem era a Nilda, né? E foi um choque, porque as pessoas que a gente achava que eram nossas amigas foram sumindo tudo, porque meu pai foi embora, a gente não tinha mais aquela condição de receber com uísque, com queijinho, né? Uhum. Então, na verdade, eu tinha pouco do que eu achava que era muito, né? Sim. Isso trouxe um choque para mim. Eu consegui terminar a faculdade com a minha mãe fazendo bolachinha para fora, com a minha mãe fazendo bolo. Eu também fui, e que era o que dava, porque minha escola era período integral. Uhum. E nesse contexto, eu via que eu era muito mais cientista do que ligada a Deus, né? Então, assim, eu tinha muitas dúvidas. Quando jovem, eu fui católica, e eu me lembro que uma vez eu escutei o padre pregando sobre a infalibilidade do Papa, e eu já, naquela mesmo mocinha, eu entrei na sacristia e fiz uma pergunta. Quem mandou matar Joana d'Arc como bruxa? Falou a igreja. Aí quem canonizou Joana d'Arc como? A igreja. Então, aquele dia eu desisti do catolicismo, porque Tem eu algo vi estranho. que não era tudo verdade o que Uhum. se falava ali, e muito menos o que se vivia, né? Sim. Então eu saí e fiquei sem religião, sem nada, mas sempre buscando entender alguma coisa, esoterismo, mormons. Nunca tinha me ligado à Bíblia, Sim. mas às religiões, vamos dizer assim. Uhum. Mas que idade você tinha, Nilda, E nessa época? eu tinha 20, 22. Quando foi do catolicismo que eu desisti, eu tinha 14. Ah, tá. Mas depois eu continuei, né? Vim Uhum. aqui para Ribeirão, porque eu sou de Barretos, mas a tá. maior parte da minha vida eu fui criado em Rio Claro, e vim para cá para fazer cursinho e fazer faculdade. Uhum. E aí, quase no finalzinho da faculdade, eu conheci o Luiz e conheci a família dele também, né? A qual eu tenho um apreço enorme, mas era uma família totalmente diferente da minha, né? Uma família que prima trabalhar, por uma série de coisas que eu não via na minha família, e eu comecei a ver ali naquela, foi um choque para mim, de diferenças, vamos dizer assim. Então a minha sogra fazia até a massa do macarrão em casa, né? Olha que Então delícia. você vê, Bem era bem diferente. diferente, né, do que eu Bem estava diferente. acostumada a viver. O meu pai sempre foi um homem de abrir porta de carro para a gente entrar, todo cheio de etiquetas. Isso não tinha na casa do Luiz. Tinha uma sensibilidade de amor talvez um pouco diferente da que tinha na minha casa, né? Uhum. E tudo isso me deu muitas dificuldades, e eu comecei então a ter problemas seríssimos emocionais, né? Eu Sim. achava que era emocional, mas aí
foi recorrer ao espiritismo durante muito tempo, e lá eu ia e procurava ler. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, de entender a fundo o que estavam falando, e o que acontecia é que eu saía de lá e eu ficava pior do que eu tinha. Todas as vezes eram piores. E aí a minha vida foi se desequilibrando. Eu pensava que era emocional, mas depois com o conhecimento da palavra, que eu tinha problemas de possessão, e aí eu perdia o domínio e não conseguia me dominar, né? E mesmo tendo filhos, aí já tinha filhos, marido, eu não tinha próprio, né? E o que aconteceu foi que um primo do Luiz nos procurou para que a gente pudesse conhecer a palavra de Deus. Eu te confesso que foi muito difícil para mim isso, porque essa pessoa tinha alguns antecedentes, né, na minha vida, até de solteira, por ser muito ligado ao Luiz. Tinha uma filha que gostava muito dele, que é a Lucimara. E aí eu falei, puxa, se uma criança gosta tanto dele, também eu não posso ficar fechada, né, a ter um contato mais próximo com ele. Sim. E acabamos aceitando fazer o estudo da palavra. Aquilo não era um estudo, era uma briga praticamente, os estudos nossos, né? Sim. Porque eu queria provar para ele que eu estava certa no espiritismo, e ele me apresentando uma outra verdade, que era a ressurreição e não a reencarnação. Sim. E a gente teve longos debates, longos. Sim. Até que eu falei, o meu problema, que eu não estou conseguindo derrotá-lo nas conversas, é porque eu estou usando o Evangelho segundo o Espírito. Então eu vou comprar uma Bíblia e vou usar o mesmo livro que ele, e com certeza eu vou conseguir derrubá-lo. E foi uma situação muito interessante, Minduba, porque eu ainda morava numa outra casa, e eu estava na sala sozinha, e eu abri a Bíblia em Gênesis e comecei a ler. E foi muito especial. Toda vez que eu falo isso eu me emociono, porque foi um divisor de águas, né, na minha vida. Eu abri a Bíblia lendo ali, eu lembro que eu olhei para o alto e falei, Deus, eu não tenho nem certeza se o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, o Senhor deve estar me achando com cara de otária, porque sou um tonto para acreditar numa história dessa, de Adão e Eva. E a minha sala me encheu com uma voz, que eu não sei se era audível para as outras pessoas, mas era para mim. E Deus disse para mim que tudo que estava na palavra era verdade. Isso me acompanha até hoje. Porque muitas vezes a gente lê a palavra e a gente tem dúvidas, tem coisas que a gente não entende porque nós não conhecemos a mente de Deus. Mas eu tenho uma certeza, tudo que está na palavra vem de Deus e é verdadeiro. E isso me reportou para um versículo que está em Hebreus 9, 27, que fala que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. Isso me fez derrubar tudo que eu pensava a respeito da reencarnação. O que está na palavra é verdade, eu vou ressuscitar e não reencarnar. Então eu passei a crer nessa palavra, passei a viver isso com o meu corpo, alma e espírito. Tenho grandes lutas ainda, bastante dificuldade no dia a dia, mas sempre uma certeza que eu vou ter a vitória em Cristo. Né? Então isso foi um divisor na minha vida, porque aí eu comecei então a ler a palavra, a estudar a palavra com a certeza de que o que estava ali era verdade.
né? Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre li a palavra e eu tinha uma dúvida. Por que falava que João Batista viria em espírito e em poder de Elias? Eu falava, então será que a palavra está falando de reencarnação, né? E eu perguntei para um monte de gente, um monte. E cada um me falava uma coisa, mas não veio uma resposta. Eu cria e creio sempre que a resposta está na palavra. É a gente que às vezes não tem capacidade para entender, ainda não é o momento, né? E aí um dia eu lendo a Bíblia, veio a resposta assim, olha, que perguntaram para João Batista, você é Elias? Ele falou, não, eu não sou Elias. E João Batista não ia mentir. Ele falou que não era. Então a resposta estava ali o tempo todo, mas eu, nesse universo que a gente abre, não enxergava, né? E só queria pesquisar, ter uma resposta, mas a resposta estava ali. Então isso também eu deixo como testemunho. Sempre a resposta está na palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que é o verbo encarnado, né? Sim. Que se fez homem aqui, mas que a verdade também está na palavra, né? Sim, sim. E aí, Minduba, mesmo me convertendo, aceitando Jesus como meu único Senhor e Salvador, né? Salvador todo mundo quer, mas eu aceitei também como Senhor, né? E eu, mesmo assim, eu continuava tendo muitas dificuldades no meu casamento. Então eu sempre me preparava para receber o Luiz e falava assim, hoje eu vou receber ele melhor do que ontem. Mas não era o que acontecia. Ele chegava, eu recebia pior. Sim. E era muita luta, muita diferença entre eu e ele, que ainda persiste nos dias de hoje, mas hoje a gente conseguiu vencer as diferenças. Amém. Eu estou com 41 para 42 anos de casada, então é uma vitória do Senhor, com certeza, não é nossa, né? E o que aconteceu foi que a gente se baseava num versículo que está em Efésios 6,12, que é que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então eu comecei a entender que não era uma luta minha com o Luiz, nem do Luiz com a Nilda. Era algo sobrenatural, que estava acima de nós, para que a gente perdesse essa batalha que o Senhor ganhou por nós, né? Eu esqueci de um detalhe, mas quando eu me converti ao Senhor, no mesmo dia o Luiz estava na caminhonete, ele estava fazendo o estacionamento do Carrefour, porque é engenheiro e era a obra que eles estavam tocando, e ele falou que parou para a hora do almoço e que Deus disse para ele que tudo aquilo que a gente estava vendo na Bíblia era verdade. Então aconteceu no mesmo dia, embora em momentos talvez semelhantes, mas não iguais, mas no mesmo dia, né? Então Deus começou a trabalhar juntinho no nosso coração, e aliado a essa ideia de que a luta não era de sangue, a gente foi vencendo as batalhas dia a dia, com uma disciplina grande, porque a luta também era grande, então a gente precisava não ficar na superfície com as coisas de Deus, mas se aprofundar. Então a nossa família tinha o hábito, o Luiz orava de manhã, orava comigo, ia trabalhar, na hora do almoço a gente sempre compartilhava a palavra, orava, ainda a gente mantém isso até hoje, né? Ele orava com as crianças, depois orava comigo. Hoje as crianças são todas adultas, né, casadas, já têm seus próprios filhos, mas procuram também manter essa comunhão. A gente sabe que isso alegra o Senhor, e se o Senhor fica alegre com a gente fica forte. Amém. Né? Sim. Então, esse foi a minha conversão, né, a minha entrada na vida cristã. Certo. Antes da gente seguir agora, falando, né, de Jesus, como que foi a partir daí então, eu queria saber, Nildo, que eu fiquei curioso,
Quando você falou que quando você realmente casou, né? Assim, casou, você não sabia nada da vida doméstica, como todo cuidar de uma casa, enfim. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi um terror. Conta isso pra gente. Eu ganhei um livro da Helena San Girardi que ensinava até a fazer arroz, mas eu não sabia fazer nada. Mas tive um tempo que eu morei na casa da minha sogra. E ela me ensinou muitas coisas, muitas coisas. Inclusive lavar roupa. Não sabia, naquela época ela tinha máquina, né? Mas muita coisa tinha que esfregar na mão antes. Eu desaprendi essa parte. Hoje eu só ponho na máquina. Mas a gente tinha que lavar antes para a roupa sair muito cheirosa, muito limpinha. Então ela ensinou tudo, até como estender a roupa, né? Eu relutava muito em aprender, porque eu era bem orgulhosa e achava que eu não precisava desses detalhes, né? Mas hoje eu vejo que ela foi uma mulher excepcional. Ela foi companheira, assim como a minha mãe, né, que sempre, depois que eu casei, veio morar comigo e ficou uma grande parte comigo. Aprendi muito com ela, uma mulher guerreira, venceu um câncer com mais de 10 anos de luta, mas eu tive a minha sogra também como referência, uma mulher que me ensinou que eu tinha um lugar no coração do meu marido e ela tinha outro lugar, e eu mantenho isso até hoje, né, com Nora, com os meus genros, ensino isso para as minhas filhas, para que não haja competição, porque muitas vezes competição, às vezes acontece até entre mãe e filha. Isso é muito ruim para a nossa vida, né? Isso traz uma distância grande da presença do Espírito Santo em nós. Então, mas Minduba, com o meu irmão, eu tive uma história na cozinha, que ele veio morar aqui em Ribeirão e eu também, ele fazendo cursinho, eu já estava na faculdade, e um dia ele falou para mim: Nilda, você não sabe fazer outra coisa sem ser ovo? Eu falei: vamos fazer o seguinte, eu moro aqui perto do... É cômico, mas é triste. Eu falei: então você vai, compra uma latinha, naquela época a salsicha vinha em latinha, que eu vou fazer a salsicha. Só que o que aconteceu? Eu tirei a água da latinha e pus a latinha na boca do fogão. Aí, resultado, queimou tudo. Tinha a aguinha para ferver, mas mesmo assim eu fiquei e falei: bom, mas só a salsicha? Vou pôr uns ovos também, né? E eu pus uns 5 ovos, mais ou menos, aquela salsicha queimada e um tomate. E água. Aí eu falei: puxa, mas ficou tão mole. Eu vou pôr. Eu vi uma vez que pôr no maisena dá certo. Aí eu pus maisena e tampei a panela. Quando meu irmão saiu do banheiro, estava tanto, ele falou: Nilda, pelo menos o ovo se acertava, mas aqui ficou um ovo em fatias, com uma salsicha queimada e sem gosto de nada, porque eu não pus sal, não pus... Essa era a Nilda antes de casar e continuou também. Eu conto sempre uma história que eu fazia para o Luiz todos os dias: bife, salada de pepino com pimentão picadinho. Nossa, achava aquilo tão lindo. Aí o Nilda, você não sabe fazer outra salada? Eu falei: Luiz, mas por quê? Ele falou: não, é porque eu odeio pimentão e pepino também. Eu fazia todos os dias, que eu tinha tanto medo de errar, que eu falava: acertei uma vez, tá bom, né? Mas hoje, Minduba, você já comeu alguma coisa que eu fiz, eu aprendi, viu? Não, aprendi a cozinhar. Então, hoje, gente, sabendo disso, nunca imaginei esse passado da Nilda. Pois é, infelizmente o Luiz sabe bem como é esse passado. Aí a gente vê como Deus é bom e como Ele trabalha, né? É verdade, é verdade. E a gente tem que se dispor a aprender, né? É uma coisa que eu acho legal, porque quem acha que sabe tudo nunca aprende, né? Então, eu tinha esse defeitinho, né, de me achar,
E Deus foi me quebrando, me mostrando que cada dia eu tenho que aprender uma coisa nova, né? E isso é bom. Isso é bom. Maravilha. Ô, Nildinha, nós vamos fazer um intervalinho e eu quero saber da Tá, bateria do seu celular, como é que ela tá, se ela tá inteira ainda, se ela tá na metade, como é que ela tá. tá com 85. Ah, não, então temos tempo. Eu vou pro intervalinho aqui, já já a gente volta, a gente continua esse papo. Eu quero saber da onde a gente parou ali e contar a história da Nilda, viu, gente? Estou aqui recebendo a Janilda, a Nilda, uma amiga querida, nossa, de longa data. Eu estou muito feliz porque ela está aqui participando hoje. Mas eu quero te dar um recado importante aqui, ó. Já tinha até aparecido na sua tela aí, ó, as redes sociais, para você continuar. Vai lá, segue a gente lá no Instagram e no Facebook, tá? E também no YouTube, é só você se inscrever se ainda não fez, tá? Dar o seu like, seu joinha e compartilhar. Compartilha aí, tá bom? E agora eu trago mais um recado do Dr. Diego pra gente aqui no testemunho de hoje. Fala aí, Dr. Diego. A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Recado do Dr. Diego para você viu, né? São 17 anos, em Ribeirão já são 6 anos de Oral Sim, especialmente para você. De novo aí na sua tela, 16991907919, o WhatsApp é para você mandar a tua mensagem agora, tá? Mandar a sua mensagem agora e deixar o seu alô lá para o pessoal entrar em contato contigo amanhã e aí você já começar a fazer um tratamento, enfim, começando aí pelo planejamento, enfim, aquela avaliação especial, mas já começar a fazer um planejamento aí para dar um gás no seu sorriso aí, melhorar a sua mastigação, enfim, melhorar a sua autoestima. Combinados? Então tá bom, vamos seguir aqui, o papo tá gostoso, não tá? Eu tô gostando, tá muito especial. Vamos chamar de novo a Nildinha que tá aqui do outro lado, prontinha aqui, aguardando, respirando um pouquinho. Ô Nilda, ai Deus, eu já ri muito aqui. Vamos fazer o seguinte, bom, enfim, quando você realmente começou a tua vida com Jesus, aí a Nilda, como é que você conduziu a tua família, como é que você passou a se relacionar com Jesus, como é que foi aí o processo, enfim, da partida então? Muitas pessoas, você assim foi auxílio, inspiração para muita gente. Eu fui uma delas e sou grato a Deus porque lá atrás, nossa, assim, eu tive um momento, eu já chorei muito, mas muito, gente, lá nos ouvidos da Nilda e ela assim foi e é uma inspiradora exatamente pela dedicação, pela busca, pela relação que ela tem com Cristo hoje. E teve desde então. Eu queria saber exatamente daí, como é que funciona, como é que o povo aí, como é que você... As tuas portas são sempre abertas para o povo aí, você tem tempo para a tua família, como é que funciona aí? Então, Minduba, no começo, mesmo depois de convertida, eu fiquei um pouco arredia com relação a participar de alguma coisa que se relacionasse com a igreja, né? Sim. E aí esse primo do Luiz apresentou pra gente o grupo, que é alvo da mocidade, né? Sim. E eu entrei no grupo com um pé atrás. Eu vinha da época estudantil, né? Fui secretária de uni, umas coisas meio que bem ativista, assim, bem subversiva, assim, né? Subversiva. E aí eu falava assim, gente, esse povo aí deve ter microfone escondido, alguma coisa, né? Eu sempre com o pé atrás, né? E aí Deus foi me mostrando pessoas que, como tinham lá seus sofrimentos, suas dificuldades de aceitação, de vida com Deus, e a gente... E tanto eu como o Luiz, logo fomos nos envolvendo com vida de pessoas, tentando levar para elas o consolo que a gente havia recebido de Deus e a força para poder lutar, né? Uhum. Que vem do próprio Deus. E foi assim, né? Foi crescente. Hoje eu tenho irmãos que
estão no grupo, pessoas muito queridas que a gente busca sempre estar perto, porque sempre ganha, sempre Sim. compartilha, né, das coisas de Deus, mas também nos abrir que ainda a gente não conhece, né, e que com certeza precisam de conhecer a Jesus, porque esse é o único caminho que vai nos levar para a salvação, que vai nos levar para estar com Deus, né? Aham. E esse uso com as outras pessoas também foi para dentro de casa, né? Sim. Em que os nossos filhos foram entendendo a importância de viver, a importância de conhecer Jesus, de permitir que o Espírito Santo se movimentasse através deles, né, e neles também. E hoje eu tenho os filhos, né, que são cristãos, cada um de uma forma diferente do outro, porque não somos realmente iguais, né, mas eu tenho a filha mais velha, que foi a gêmea com o Luiz Amadeu, né, que foram os meus primeiros filhos. Que é a Já Luciana. estão, a Luciana e o Luiz Amadeu. Uhum. Eles estão com 41 anos hoje. Ela é casada com um maravilhoso, que é o Igor, que é pastor da Igreja Congregacional do Ipiranga. Sim. Eles têm um trabalho muito bacana na igreja, né? E eu louvo a Deus pela vida deles, né? Porque hoje eu tenho o Igor também como filho. Eles me deram uma netinha, que é a Maria Eduarda, que já está com 8 anos, né? Mas que também já, quando sente alguma dificuldade, ainda ontem a gente estava compartilhando isso, ela ia visitar uma amiguinha, e aí ela falou para a mãe dela: mãe, eu estou ansiosa, será que a gente não pode demorar um pouco mais para chegar, para fazer uma oração? Então, essa é a minha netinha, né? Com 8 anos, mas já tem a ciência de quem é Jesus e do quanto Deus faz diferença na vida, né? Sim. Depois eu tenho o Luiz Amadeu, que é casado com a Fernanda, outra menina bacana, que eu também tenho como filha. Eles têm 2 filhos, 2 menininhas, a Heloísa e a Cecília. A Cecília é sorridente, dá tchauzinho para todo mundo, novinha, e eu falo que ela é a simpática da família, porque nós somos tudo meio que retraído, mas ela não, ela é a simpática. Ela cumprimenta todo mundo, mesmo sem saber falar. Sorri muito, é uma gracinha, né? E os dois também seguem ao Senhor, buscam o socorro de Deus para a vida, para a condução do casamento e da criação das filhas, né? Sim. Depois eu tenho a Lucimara, que também tem cada dia buscado mais o Senhor, uma menina bacana, casada com o João Paulo, que é um filhão também, filhão na palavra inteira, porque é o João Grandão, que é uma graça também, são pais ai meu Deus, Alice, Joãozinho, né? Então veja bem que eu já tenho 5 netos. Para quem não tinha previsão de tocar o casamento para frente, tenho 4 filhos e 5 netos, né? E mais 4 agregados que eu também tenho como filho. Então são, aliás, 3. Nós tivemos a dificuldade com a Lene, que acabou se separando, não conseguiu manter o casamento, mesmo com a gente pedindo para que eles pudessem se orientar por Deus, mas não foi possível, né? Sim. Então a gente aceita como algo que aconteceu, que não é da nossa vontade, assim como não é da vontade de Deus muitas coisas, mas se Ele permitiu, a gente tem que tocar crendo que Ele tem um presente melhor para o dia de amanhã, né? Sim. Então é assim, então eu não tenho, mas ainda amo demais o Nando, que era o marido dela, que também é um menino bacana, especial, que a gente aprendeu a amar como filho também, né? E amor você não risca, porque teve separação, né? Você continua amando. Não, isso aí. Então foi assim. Isso é bem legal, assim, eu vivo isso hoje.
E tem outra coisa, falando do outro lado, sogra não deixa de existir, né? Você Não. não é porque houve um rompimento, sogra sempre será sogra. Até legalmente, pelo que fiquei sabendo, até judicialmente falando, assim, no direito, enfim, sogra nunca É deixa de existir, verdade. vai ser Não sempre deixa sogra. de ser. Então, provavelmente ele já sabe disso. E que legal que é assim. Ô Nilda, mas me fala uma coisa, e hoje, como que é a tua vida hoje? Você já contou um pouquinho da tua família, teus filhos, enfim, todo o pessoal. Gente, é o seguinte, só pra você ter ideia, o Igor, eu quero trazer ele aqui também, porque ele deve ter histórias muito especiais. O Igor e a Luciana, eles passaram um tempo no Maranhão, né, Nilda? Sim, No Maranhão, passaram fazendo um tempo. trabalho muito assim de entrega mesmo, de servir mesmo ao Senhor, porque eles foram pro sertão, né? Eles foram pra ralar mesmo lá, não foi não, Nilda? Realmente eles foram para isso, mas não ficaram, Não, mas ficaram um porque bom tempo lá, não ficaram? Eles ficaram um bom tempo. ficaram quase 10 anos, só Ué. que aí eles não ficaram onde eles queriam, que Ah, era tá. num trabalho com a população ribeirinha. Sim. Eles acabaram na capital mesmo, que é em São Luís, aonde o Igor foi chamado para ser pastor da igreja congregacional lá do Angelim. Ah, tá. E foi um trabalho bem bacana também lá, sabe? Bem diferenciado. O Igor é uma pessoa muito humilde, Sim. muito aberto a ideias, a conversar. Então não é uma pessoa que impõe, mas é uma pessoa que ora junto para que Deus faça, né? Sim. E assim ele percebeu hoje. Foi muito bacana a estada dele lá, mais bacana ainda a volta dele para essa igreja que é onde ele se converteu, aonde ele foi recebido quando os pais dele ainda nem eram cristãos, mas ele já era, né? Então ele acabou ficando hoje como pastor nessa igreja que é a origem dele, né? Foi Sim. aonde ele conheceu Jesus. Amém. Ô Nildo, sabe uma Amém. coisa que eu quero saber de você? É o seguinte, o Luiz contou pra gente, assim, que eu achei muito legal, foi quando ele abriu mão, né, do mundo empresarial que ele vivia, exatamente porque não condizia com os princípios de Deus para a vida dele. Eu queria saber a sua visão. É assim, gente, o Luiz, ele era um empresário, ele era recém-formado, ele mais outros companheiros de faculdade, enfim, eles se juntaram e formaram uma empresa, e essa empresa estava começando a vida e crescendo, enfim. Só que a gente sabe que no mundo atual, e principalmente nesse setor da construção, a gente sabe que há uma oferta generosa de extras, né? Ou seja, a corrupção ela é assim absurda, ela é intensa, e a maioria das empresas em um momento ou outro acaba cedendo ou já cedeu de alguma maneira. E isso não era diferente na época, essa oferta existia, até que o Luizão ele teve que, assim, ele optou por abrir mão. E eu queria saber, Nil, da tua visão, como você como esposa, você como parceira ali, recém, sabe, começado a vida com Jesus, aquela batalha inicial que você já relatou um pouquinho pra gente, como é que você enxergou tudo isso, como é que foi a tua visão nessa questão? Certo. Quando o Luiz me falou no ônibus, a gente estava voltando de Furnas, o Luiz me falou do que o Flávio havia dito para ele, né, que se ele mantivesse aquela postura que ele tinha no trabalho, que ele ia acabar fazendo como Judas, ia se suicidar, né? Uhum. Aí ele falou, eu não tenho ideia de me suicidar. Ele falou, não é isso. É suicidar com Deus, né? Vai parando, até que morra o Senhor dentro de você, né? E eu também tinha essa visão. Eu acreditava que isso poderia acontecer. Então, quando ele me perguntou qual era a minha opinião, eu falei, fala com Deus e o que Deus te falar, você faz, né? E quando ele me disse que ia sair, eu não imaginava o que a gente ia enfrentar, porque nós enfrentamos muitas lutas, né? A gente saiu de um patamar muito alto econômico para um patamar bem baixo, econômico falando, mas a gente estava em paz, a gente estava alegre,
porque a gente está fazendo a vontade de Deus, né? Embora eu sempre ensinei para os meus filhos, olha filho, a gente era para ter fazenda, a gente não tem, porque o tio Flávio entrou no meio dessa história aí e convenceu seu pai que não era bom ter fazenda. Então por isso que a gente não tem aquele tanto que a gente tinha antes, né? Então foi bem assim a história, porque quando a gente aceita fazer a vontade de Deus, a gente não tem muita ainda do preço que a gente vai pagar, né? E o preço foi meio altinho, viu? Mas deu certo, Deus nos honrou, a gente tem hoje muito menos dificuldade do que tinha antes, a empresa cresceu, hoje meus filhos, os 4, estão na empresa, né? Mais o João Paulo, que também trabalha nela, e a empresa, claro, com 4 cresceu muito mais do que só comigo e com o Luiz, né? Então, e permanece nos meus filhos o desejo de ser fiel a tudo aquilo que existe de encargo governamental, por mais infiel que seja o governo, as leis, ainda eles procuram fazer aquilo que está na lei, né? Sim. Não por causa de pessoas, mas para agradar ao Senhor, né? E ter a certeza de que é Ele que está no comando da nossa empresa, né? Não, mas que Então benção. foi assim. Não, então, assim, da sua ótica, é que a Nilda, gente, é diferente do Luizão. O Luizão detalha, ele ele enriquece. A Nilda é prática, objetiva. Ela resumiu e acabou, é isso aí. Mas, que benção. O Luiz fala bem mais que eu, viu, Mindu? Não, o Luiz... Mas ele é bem mais espiritual, né? Vamos dizer assim, tenho ainda o perfil de professora, né? Dei aula na faculdade, então um perfil diferente. Não, e o legal é que o Luiz ele fala, gente, ele vai, assim, ele enriquece, dá detalhes, né? Ele conta piadinha, então assim vai, mas é muito benção, é benção. Ô Nilda, me fala uma coisa, e como é que, por exemplo, e os teus filhos, quando isso aconteceu, eles ainda eram muito pequenos, como é que funciona? Como é que foi assim? Como é que eles... pra eles acabava fluindo naturalmente, eram pequenos, né? Aceitando, né? Porque estava no contexto. Então, filho, é assim, né? Se o pai perde o emprego e a coisa fica difícil, eles estão dentro do contexto também, né? E foi assim com eles, foi uma coisa natural. Eu acredito que eles se alegravam muito porque a presença de Deus na minha vida e do Luiz foi trazendo paz para dentro da nossa casa, que é algo que a gente não tinha. Então, a gente não respeitava muito se tinha filho perto, né? E às vezes discutia, usava palavras que não era adequado, um som mais alto para se expressar, e as crianças viviam no meio disso, né? Então eu creio que para eles foi uma alegria saber Deus que estava comandando e que Deus também tinha pedido para que a gente fosse fiel a Ele também na empresa, também no serviço, né? Sim. Então, por isso que o Luiz teve que abrir mão da construtora. Eu acredito que nem sempre é assim, né? Isso foi uma coisa que foi dito para nós especificamente, porque há pessoas que estão no contexto de dificuldade, mas ali estão como os olhos de Deus e podem significar muito na vida das outras pessoas, mesmo estando dentro de uma empresa que não segue os moldes do Senhor. Sim. Mas para a nossa vida, essa foi a direção de Deus, né? Então, para nós, não o que foi feito, mas por que foi feito, né? Sim. Foi feito para honrar a Deus. E a nossa vida, eu creio que tem que sempre ser assim, no caminho para honrar e glorificar o nosso Senhor, né? E seja da forma que for, aonde estiver, né? Fazendo Sim. isso para a honra e glória do Senhor. É mais ou menos aquela, me corrija por favor, é mais ou menos aquela questão do jovem rico, né? Que chega para Jesus, como é que faz para seguir? Quer dizer, ele optou por não vender tudo e dar aos pobres e seguir Jesus. Aqui o Luizão não, é mais ou menos a mesma coisa. Assim, ele optou por vender tudo para seguir Jesus. E segue, viu, Mindo? Não, com certeza. Ele é um evangelista, né? De mão cheia.
de mão cheia, ele não... Olha, Minduba, muitas vezes eu fico constrangida de não fazer o mesmo e depois de como ele faz. Porque às vezes nós estamos num restaurante, né? O cara tá com os pratos tudo na mão para tirar, ele pergunta, como tá a tua vida com Deus? E o cara derruba quase tudo em cima da gente, tem o serviço para fazer, e aí ele vai falar dos minutos, quanto que ele está dedicando para Deus. É que ele... A régua de tempo. E é isso. E isso muitas vezes me constrange, porque, como você disse, eu sou prática, sou objetivo, não sou de detalhes, né? E vejo muito o contexto, então eu falo, puxa, o cara precisa trabalhar, né? Mas olha, aí ele vem, ele dá uma Bíblia, ele volta, o cara está trabalhando, ele vai, e assim vai a vida, né? Então a gente fala que não é que ele use as oportunidades, ele busca ele faz as oportunidades, né? Ele faz, isso, ele faz as Não, mas você sabe, Nilda, que em todas as oportunidades que a gente conversar no meio, citar, né? Como é que é a tua vida com Cristo? Como é que você começou? Eu sempre cito o Luiz, até pela inspiração que ele é, exatamente por causa disso. Ele não perde, ele faz a oportunidade, que é o que outro dia foi bem intenso na minha vida. A gente precisa fazer isso. O Luizão é inspiração, mas é a inspiração assim. Ele é o que Jesus espera de nós, né? Sim. É fazer a oportunidade, Uhum. Não importa onde esteja. E eu sempre citei ele como inspiração, porque ele, a cada 3 palavras, na terceira ele já está falando de Cristo. Então, assim, é inspiração e a gente, que agora eu falo com você, né? E falo para mim, falo para você que está assistindo, a gente tem que ser assim. Jesus espera isso da gente. Espalhar o evangelho, isso vai levar a palavra dele para mais e mais gente, porque se a gente olhar ao nosso redor, tem uma infinidade de pessoas necessitadas de uma forma absurda do amor de Cristo, e elas precisam tomar noção, tomar conhecimento disso, e aí sim entra pessoas como o Luiz, que não tem papas na língua, e gosta de falar de Jesus e vamos assim, entendeu? Então isso é muito legal. E hoje você não ouviu, mas o que eu coloquei, né? Hoje é o versículo, é um que eu vou colocar mais para frente. Não, é do versículo mesmo. Ele nos salvou, ele tem uma fala que está em Mateus 28:20, que é: eis que estou convosco todos os dias, até que tudo se consume, né? Então isso eu mantenho comigo, porque tem muita coisa que eu faço que quando eu lembro que Jesus está do meu lado, eu fico envergonhada. Então é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que ele está todos os dias, né? Mas Jesus, para estar conosco todos os dias, não é só nos servindo, mas é aguardando a gente participar da missão dele. E isso é o que você estava falando. Às vezes a nossa vida não está plena com o Senhor como deveria estar, porque esse Jesus está conosco parcialmente. Está nos servindo, está nos consolando, está nos abençoando, mas a nossa parte para estar com Cristo só se completa quando a gente abraça a missão no corpo, na alma e no espírito, né? Me sinto bem falha ainda, até porque Deus colocou um missionário do meu lado e eu sou obrigada a ver todo dia uma diferença grande, né, entre ele e eu, mas mesmo assim eu permaneço, porque eu sei que Jesus está comigo e que no tempo certo todas as coisas vão acontecer, né? Eu só não posso ficar com o braço cruzado, né, esperando que vá acontecer do meu jeito, vai acontecer do jeito de Deus. E por isso a gente precisa ser humilde, se moldar aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes a gente acha que está muito bonito na fita, né? Mas a gente não está sendo obediente, não está se deixando moldar como Deus faz o molde da gente, né? Sim. Então eu hoje até falei sobre isso que você está falando aí, né? Preciso de me derrubar não,
entranhar cada vez mais na missão que Jesus tem para mim. Esse problema que hoje eu enfrento parcialmente, né? Ainda continuo buscando, continuo mandando minhas mensagens e buscando a Deus e aproveitando as oportunidades. A pandemia trouxe uma dificuldade muito grande para mim, que foi o uso do telefone. Uhum. Então, eu passei a usar muito o telefone para fazer os estudos. E parece que é bom, porque pelo menos a gente conseguiu fazer, né, naquele momento que não podia estar junto, mas esse momento já é o momento da volta. Sim. E a volta, para mim, significou algumas dificuldades, porque eu achei melhor o telefone, porque quando eu recebo aqui em casa, eu tenho que dar uma ajeitada. Você sabe as dificuldades que eu tenho física, né? Uhum. Então, eu não consigo, eu me sinto constrangida se tiver alguma coisa fora do lugar na casa. Então, isso foi me fechando a receber, e eu creio que isso trouxe um decréscimo muito na minha vida missionária. Sim. Né? Então eu tenho colocado muito isso para Deus, né? E eu creio sempre que aquilo que a gente fala com Ele, Ele ouve e Ele vai fazer, né? Que eu possa creio. voltar, ter aquele ânimo, né? De fazer uma comidinha, que eu também já não estou conseguindo, mas não tem problema. Se eu não conseguir fazer, eu compro uma bolachinha, um biscoito, mas vou estar junto com as pessoas, né? Essa proximidade humana é muito importante na vida com Jesus, né? Porque no telefone eu não vejo direitinho o olho, eu não percebo toda a expressão, eu não abraço, eu não consigo apertar a mão, né? Então isso eu creio que precisa voltar com uma força maior do que hoje é presente na minha vida, né? Sim. Isso é fundamental, é crucial, né? Essa relação, esse fortalecer, a comunhão, né? Comunhão com pessoas, isso é fundamental. O Zé Gomes, de novo, usar o Zé Gomes, né? Zé Gomes, gente, hoje ele está no Recife, um alvo da mocidade lá em Recife, mas foi aqui em Ribeirão, morou muito tempo em Ribeirão. E ele, uma outra vez, ele falou, né, numa das palestras, ele falou assim: o homem não foi feito para viver só. Eu nunca esqueci dessa frase, né? Tá na palavra, mas eu nunca esqueci. O homem não foi feito para viver só. E acho que a comunhão faz parte disso. Voltando um pouquinho, do que você estava falando, nessa questão de lembrar, né, do que Jesus faz, que é constrangedor, ele está ao nosso lado e a gente está ali, sabe, meio que superficial. Essa semana da Páscoa, né, essa semana que antecedeu a Páscoa, né, ela foi muito crucial, porque eu me dediquei e me veio muito profundamente a ideia de Deus me lembrar, né, de eu ser lembrado todas as manhãs nas minhas orações o sacrifício que Jesus fez na cruz ao meu favor, né? Eu falo em mim porque eu estava o papo ali com Deus, né? Para que isso todas as manhãs ele me lembre desse sacrifício, para que eu me sinta constrangido no decorrer do dia, para que eu não me desvie. Amém. E você sabe que eu me emociono também, porque a gente não tem a menor noção do quão foi alto esse preço que Jesus pagou. E muitas das vezes a gente se perde, se deixa levar no decorrer do dia, sabe, por não ter isso intensamente no coração, na mente, sabe? E a minha oração tem sido exatamente nisso, para que eu possa ser útil de alguma forma, entende? Seja aqui nesse canal, seja nas minhas mensagens diárias, nos meus stories. Eu tenho certeza que muita gente já me vê hoje como um chato, como um mala, já estão me zoando, eu já tenho amigos que me zoam, mas enfim. Eu vi outro dia um cara falando, tome a sua cruz e siga-me, né? Jesus fala lá. E isso faz parte, é a minha cruz, é ser zoado, é ser zombado, mas enfim. Estou dando e defecando. Então, assim, a minha oração tem sido exatamente nesse sentido, para que Deus eu seja lembrado todas as manhãs do quão grande foi o sacrifício que Jesus fez por mim, para que eu decepcione o mínimo possível, porque deixar de decepcionar eu não sei, acho que eu não sou capaz, mas que isso seja o mínimo possível.
E aí eu lembrei do que você estava falando, né? Eu falei, nossa, eu de um tempo para cá eu tenho pedido isso, para que isso seja... E eu espero em Deus me manter firme nisso, e é para exatamente poder ser útil de alguma forma, né? Esse é um versículo que sempre me chama a atenção, que está em 1 Coríntios, né? 15, 3 e 4, que é que Cristo morreu por mim, né? E esse sacrifício, como você citou, duas partes. Uma, que é o sacrifício humano que Jesus passou, que foi os pregos, que foi a espada, que perfurou o corpo dele, foi aquela coroa, né? Tudo que ele passou ali, né? O vinagre que foi oferecido, enfim, tudo aquilo que a gente às vezes vê até nos filmes e a gente chora muito porque é muito triste ver aquela situação humana que Jesus passou aqui, mas tem um outro lado do sofrimento muito maior que esse, que é o momento em que Jesus então recebe sobre ele todos os nossos pecados. E os pecados nos separam de Deus. E esse foi o único momento que aquele filho se viu separado do pai. Então esse foi o maior sofrimento que Jesus pôde ter e que nós podemos ter. Que é estar afastado do pai. Então isso me toca profundamente, esse sacrifício que Jesus fez por mim. Então eu conheci muitas pessoas de muitas religiões, me lembro muito de uma budista que falou super bem de Buda e falou super mal da Bíblia, e falou que ela nunca tinha visto em Buda tanta dureza como ela viu no Velho Testamento, né, quando Deus aplacava talvez a fúria dele com morte de pessoas, talvez porque ela não entendesse, porque ali foi morto a personificação do mal, né, do próprio demônio. Mas uma coisa é certa, e eu disse para ela, e é o que eu creio, que nesse mundo vê muitas pessoas que têm o perfil bacana, né, que ganham Nobel de Paz, que faz um monte de coisa legal, mas nenhum deles morreu por mim. Só Jesus morreu por mim. Então, isso é um diferencial de todo o resto, né? Não existe nada nesse mundo que possa se comparar ao sacrifício de Jesus e, sobretudo, ao amor do Pai, que deu o Filho dele sem nenhum pecado para que ele pudesse suportar tudo isso, para que a gente não seja enxertado no ramo dos filhos de Deus, né? E hoje eu tenho plena certeza que por Jesus eu faço parte da família de Deus, e eu aguardo o tempo em que eu vou estar lá na casinha que Jesus está preparando para mim e para todos aqueles que são creem no nome dele, né? Que o amam. Amém. Nilda, assim, o nosso tempo já bateu. Já bateu. Pode falar. Não, eu queria só deixar uma... mas você não vai escapar disso. Então vai. Fala você. Você não vai escapar disso. Eu, de verdade, muito feliz pela tua participação. Uma honra para mim. E eu quero, de coração, te agradecer e que Deus te abençoe generosamente, abundantemente. Mas, eu queria que você deixasse para o pessoal que está ouvindo, está assistindo, para aqueles que vão assistir, que porventura ainda não entendeu o que é o Jesus em nossas vidas, né, que ainda não teve oportunidade, que a intenção não é ficar falando para crente aqui, porque crente ele tem que, já sabe o caminho e o que ele tem que fazer. A ideia é que esse testemunho chegue em pessoas que ainda não teve um encontro, ainda não teve uma intimidade, não teve a oportunidade de se render. Certo. E
E aí a ideia do testemunho, né, você contando todo o teu relato, todo o teu testemunho de vida, é para que as pessoas entendam que você era uma pessoa como outra qualquer, como eu, como qualquer outro, cheio de defeitos, de orgulhos, enfim, uma série de sentimentos que contrastavam com aquilo que Deus quer para nós. E que teve sua vida transformada e que teve sua vida regenerada, teve uma mudança radical de vida, uma transformação extraordinária. Então, assim, eu queria que você deixasse aí para as pessoas um recado. Mas, Muito assim, bom, eu vou deixar um recado que eu dei um dia para um amigo nosso e que eu acho que é muito importante para quem ainda não aceitou a palavra e não Jesus como seu único Senhor e Salvador. Esse meu amigo é muito querido, é um amigo espírita, e quando eu estava falando sobre Jesus, ele me falou: eu não discuto religião. Falei: opa, somos dois, eu também não. Até porque eu creio que aonde tem discussão, o Espírito Santo não está presente. Aí ele falou: minha querida, eu estou falando isso para você porque... E eu falei: e eu também. Eu estou te falando sobre Jesus porque eu te amo. Mas vamos pensar o seguinte: se você tiver certo sobre a reencarnação, eu vou voltar aqui muito melhor do que eu estou hoje. Talvez com o corpinho da Barbie, bem mais bonita, bem mais alegre, viva, numa situação muito melhor do que eu estou hoje. Só, meu amor, que se eu estiver certo, você não volta. Então eu queria deixar esse recado, não para discutir religião, mas que você busque a verdade no Senhor. Se você crê na reencarnação e crê em todos os ídolos que tem por aí, procura conhecer a palavra. Procura ver nela o que Deus tem para te falar. Não escute as pessoas, não escute você mesmo, porque muitas vezes nós damos um monte de desculpa para justificar aquilo que nós queremos. Mas nós precisamos estar prontos para fazer aquilo que Deus quer, porque é nele que nós vamos ter salvação, vamos ter e vamos nos livrar desse mundo tão caótico que a gente tem visto degringolar a cada dia. Então é isso que eu queria deixar para mim, para o Minduba, que também é crente, mas para aqueles que ainda não são, mas que com certeza poderão vir a ser. Amém. Amém. Amém? Então, gente, se ligou, hein? Recado sensacional. Nildinha, obrigado pela tua disposição, pela tua participação, por se dispor a contar a tua história aqui, tá? Eu sou... Foi uma alegria. Imensamente grato. E que a gente possa se ver mais vezes, eu possa ainda usufruir, antes de você desistir de vez de cozinhar, porque agora está experiente, tá? Agora eu tô comendo fora, eu tô em outra fase. Outro nível. Não, mas tá no nível Outro aqui, nível. Passando aqui na tela aqui. Isso. Glória a Deus. Mas obrigado, Nilda. Obrigado pela participação, pela disposição, tá? Que Deus abençoe você, tua família, Luizão. Amém. Amém. Os netos. Eu lembro do... Gente, é o seguinte, antes de encerrar, deixa eu contar quando eu conheci o Luiz e depois a Nilda, porque o Luiz é que foi em casa, ele era casado na época, enfim. E aí o que aconteceu? O processo é o seguinte, né? Eles fazem a abordagem, vão lá, apresentam, falam: o seguinte, tem que ter um estudo bíblico agora, você segue aqui um fluxo para você conhecer a palavra de Deus, enfim, e estreitar os seus laços com Jesus. Aí eles nos apresentaram um casal, que é a Bel e o Fernando. E aí, o que acontece? Eles falam assim: ó, toma, agora segue aí. E o Fernando e a Bel, quando a Nilda falou de neto, o Fernando e a Bel na época não tinha neto, tinha nada. O Fernando era doido, falava: eu tô doido pra ter neto, doido pra ter neto. Acho que eles têm uma meia dúzia lá também, hoje tudo grande. Eu lembro, quando a Nilda falou que hoje tem 5, né, Nilda? 5, 6, né? 6. Isso.
5. Cinco, aí eu falei, aí, tá vendo? Ó? É a mesma coisa. E É a isso, mesma coisa. e aí eu lembro que o seguinte, foi bem legal que você colocou, que para um casamento que começou com muita turbulência, né? Que quem aos olhos humanos não dava nada, olha que bênção essa família. Então, que você siga atento aos princípios de Deus e aquilo que Deus quer para a tua vida, né? Não faça como Amém. eu, não faça como outros, enfim. Se hoje eu estou divorciado é porque eu não segui, eu vacilei. E detalhe, colhi e colho os frutos dessa escolha. Então, e é pesado, hein? É pesado. Então fica o recado, tá bom? Nilda, um beijo. Deus te abençoe. Beijo. Viu? Deus abençoe Deus você. abençoe você e a todos que puderem estar nos ouvindo. Amém. Um beijo grande. Essa foi a minha convidada Nilda Bernardi, que participou aqui hoje, gente. Que bênção, que papo gostoso, hein? Que história linda. No começo foi turbulento, mas sempre com Deus termina de maneira especial, extraordinária. E você curtiu aí especialmente essa mensagem. Obrigado pela companhia, por nos acompanhar até agora. Mais uma vez em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, @testemunho.br. É só seguir a gente, compartilhar. O YouTube, @testemunho.br também. Mas você tem que se inscrever se ainda não se inscreveu. Tem que dar o seu like, tem que compartilhar. Ajuda nós, ajuda nós. Tá bom? Obrigado ao Dr. Diego, Oral Sim Implantes. Um beijo enorme. A gente volta a se falar no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo, gente. Que Deus abençoe todo mundo aí, tá?